Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo aqui? Sim? Somente ouvindo, né? Não estão me vendo. Tudo bem, vamos começar, gente. Oi, pessoal, eu sou a Carolina Faria e esse é o primeiro dia da maratona Investigando Processos de UX, uma iniciativa da EBAC. E hoje nós vamos falar sobre Agile UX, o desafio de integrar processos de UX e métodos ágeis, com o Biratã Silva. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Só não estão me vendo, né? Certo. Enquanto eu tento dar um jeito aqui nessa câmera, eu quero que vocês, por favor, contem pra gente da onde vocês estão assistindo a gente hoje. Se vocês já trabalham na área, contem aí. Olá, BH. pessoal, me ouvem? A gente te ouve, Biratã, a gente só não te vê também. Pois é, tava com a câmera ligada até agora, por que que tu saiu? Pois é, então. O pessoal só tá ouvindo a gente. E tem gente de tudo quanto é canto aqui, ó, que coisa boa, coisa Sim, tem bonita. quase 200 pessoas online, tem gente me cobrando no LinkedIn aqui, por que que ainda não começou? Estamos aqui, vamos começar. Olha só, eu vou só dar um jeito aqui nessa questão da câmera e a gente já volta, tá? Enquanto isso, gente, eu vou deixar aqui para vocês um teaserzinho de um curso da EBAC. Tem gente que tá vendo e tem gente que não tá vendo, viu? Estão falando aqui no chat. Tem gente que tá vendo? Aham. Olha só, então peraí. Só um instante, gente. O que eles fizeram aqui, pessoal, se vocês estão me ouvindo, a coisa mais legal de fazer com quem é designer de interface, por exemplo, que é você largar uma interface para uma pessoa usar no dia. Ela não conhece a interface e aí você começa a dar para ela usar no dia. Tipo, sabe aquele teste de usabilidade feito para dar tudo errado? É esse. Mas é interface. A interface a gente sabe que acontece isso. Atualizar aonde? Atualizar deu certo? Peraí. Ó, clique em refresh no. Biratã? Tá ouvindo? Agora acho que sim, hein? Dei refresh e funcionou. Essa é a frase do momento. O problema é a Carolina mesmo, né? Não tá rolando esse teu equipamento aí, Carolina. Acho que a gente vai começar sem você por aqui. Mas, pessoal, boa noite. Vamos conversando. Já estou vendo os feedbacks de vocês aqui no chat para não ficar chata essa espera. Aqui quem está falando é o Biratã. Você já me conhece um pouquinho aí do LinkedIn, um pouquinho das redes sociais. Estou sempre aí incomodando. Qual o meu signo? Meu signo é peixes, tá? Eu acredito muito nessas coisas assim de astrologia. Acho que tem tudo a ver com design. Exatamente uma ciência exata, entendeu? Obrigado pela presença de todos aí, pessoal. Já são quase 200. Eu amo peixes, viu? Adoro ser do signo de peixes, adoro os piscianos, adoro todos os signos aí, viu? Eu não vou dizer aqueles que eu não gosto para não causar celeuma aí. A gente estava aqui esperando a Carolina arrumar o equipamento para a gente falar sobre. Ela estava fazendo uma introdução um pouco sobre o tema que a gente vai falar hoje, sobre que é métodos ágeis e processos de UX.
e como que a gente integra essas coisas. É claro que, né, esse assunto de signo dá pano para manga, a gente pode ficar conversando aqui até amanhã. Vamos mudar a temática do encontro hoje para a influência astrológica no design. Tá bom, eu vou me apresentar, tá? Fora de brincadeiras, meu nome é Biratan Silva, eu trabalho com design já há 24 anos, desde 97. 97, para terem uma ideia, foi quando a internet e o web chegou no Brasil. Então, desde que a internet tem imagem, links, essas coisas, eu trabalho com design para digital. Eu tenho formação em comunicação social, publicidade e propaganda. Tenho mestrado em design, com ênfase em design estratégico. Sou professor de cursos de pós-graduação na Faculdade AMB Morumbi e na Faculdade CESUS, na área de Agile UX, métodos ágeis, inovação e design thinking. Sou product designer aí, nível senior manager, já trabalho com isso há muito tempo, já coordenei times e já trabalho com introdução de processos e auditoria de processos em relação a processos de UX e de concepção de produtos digitais. Mas o publicitário que se perdeu em UX? Não, foi, na verdade, eu nunca fui publicitário, eu fiz publicidade, mas eu queria ser designer desde sempre, e achei que publicidade era o que me deixava mais perto do que eu queria, assim, né? Eu queria ser escritor também, né? Depois eu conto um pouquinho dessa história. Mas sempre trabalhei com design, sempre foquei a minha atuação profissional com design, justamente porque é o que eu gostava, e foi uma paixão que surgiu em mim quando eu conheci meu primeiro videogame. Então os games também estão muito fortes em mim, foi jogando videogame que eu descobri minha profissão, minha paixão pelo design, principalmente pelo digital, né? Então, por isso que a gente está aqui até hoje trabalhando com design, e às vezes eu me sinto brincando mesmo, porque eu acho que trabalhar com design digital, a gente tem que levar um pouco na brincadeira. É uma área muito nova, muita coisa tem que ser testada e consolidada ainda, então a gente tem que levar de boa, não branquear os cabelos, que eu não tenho. Mas eu acho que a relação que eu tenho com o design digital é como que alguém que está brincando, sabe? Alguém que está num game, alguém que está se divertindo. Eu gosto muito de desenhar telas, embora eu trabalhe em todo o processo de UX, desde concepção do problema, pesquisa, dados, até a construção dos protótipos. Eu gosto mesmo de construir protótipo e gosto mesmo de ver as pessoas usando o protótipo e ver se aquilo está resolvendo o problema e colhendo feedbacks e tentando melhorar e aperfeiçoando isso. Eu acho que quando as coisas estão na tela ali, a minha ideia de trabalho se materializa, assim. Então, é um pouco isso, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui que são roteiros, mas depois a gente vai abordar isso. Só para finalizar minha apresentação, atualmente eu estou de head de design do Online UX Team, que é a minha empresa, e além de ser uma empresa, é uma comunidade de profissionais de design. A gente já somos quase 1.200 pessoas no Telegram, mais de 1.200 pessoas no Slack e mais de 35 grupos no WhatsApp, todos lotados, todos focados em oportunidades relacionadas a UX e design digital. Sejam vagas, sejam artigos, sejam ferramentas, sejam conteúdos, enfim, a gente está ali para trocar conhecimento e se ajudar de uma maneira comunitária mesmo. E eu acho que isso também é um reflexo um pouco do cenário de UX e de design digital que a gente tem no Brasil, que é um cenário muito unido e muito comunitário. Assim, a gente se ajuda muito, e eu gosto muito disso, e fomento muito isso, incentivo muito as pessoas a fazerem isso. Tem um programa de mentoria que é para profissionais que estão começando na área de UX e UI e para quem está migrando. Depois eu passo o link do meu programa de mentoria para vocês com o Online UX Team também. E estou aqui para a gente falar sobre Agile UX e como integrar essas duas coisas tão, às vezes, difíceis de integrar, mas que precisam estar integradas para a gente construir soluções complexas, aí, principalmente de software e de produtos digitais que funcionem e que sejam um sucesso e que tenham uma continuidade, uma sustentabilidade no mercado. Eu realmente não sei se
se a Carolina vai entrar, porque a Carolina era mediadora do evento, e ela ia ver quais perguntas responder e tal, então eu vou tentar seguir o roteiro, tá? E aí a gente vai ver se ela consegue entrar depois. Mas o roteiro de perguntas, que era muito legal, inclusive, que ela me passou. Carolina, cadê você? Bom, a primeira coisa era isso, né? Falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, eu não falei um pouco de onde eu passei, mas assim, eu trabalhei 16 anos concursados numa empresa de processamento de dados em Porto Alegre, chamada Procergs. Depois eu saí de lá e tive experiências menores no Senac EAD. Também trabalhei no grupo Digital Business, onde eu tive algum contato com alguns clientes grandes, como o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Lojas Paquetá, então clientes grandes, assim, que a gente fazia parte digital e banco digital. Quando os bancos digitais ainda estavam começando no Brasil, eu trabalhei talvez na primeira versão do banco digital do Bradesco Net Empresa, que era o banco Bradesco para pessoa jurídica. Lá no Sul, trabalhei também no primeiro site do Grêmio Futebol Porto Alegrense, uma honra, porque é meu time de lá. Então, fico muito feliz de ter participado de um projeto desse, que foi o primeiro site oficial do clube. E aí depois, em 2018, eu recebi um convite da Softplan para vir morar em Florianópolis, trabalhar em Florianópolis. Eu já tinha planos há muito tempo de morar em Florianópolis, porque era a cidade que eu tirava férias e amava, e eu sou natural de Torres, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade também na beira da praia, né, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aí fui para Porto Alegre, morei 22 anos lá, e não aguentava mais morar longe do mar, e aí recebi o convite para morar em Floripa e trabalhar. Cara, abracei e vim correndo. Estou aqui há 3 anos e não pretendo sair de Floripa tão cedo. Amo essa cidade, é muito lindo aqui, a natureza é exuberante, é muito tranquilo de morar, e moro pertinho do mar de novo. E aqui também tem um polo de tecnologia, né? Tem muita empresa de tecnologia, tem muita empresa vindo de fora para se estabelecer aqui, porque tem muito incentivo e a rede daqui, o ecossistema é muito legal. Então, isso proporciona bastante trabalho para quem trabalha com design digital, com tecnologia também. Então, para mim, acabou sendo um excelente ambiente para vir morar. O Biratã, Fala! você me ouve, me vê? Camila, quem é você? Eu sou, gente, eu sou a Carolina, eu sou a voz, tá? Que agora estão me vendo, né? Estão me vendo. Peço desculpas, mas estou aqui. Mas o Biratã é lindíssimo, maravilhoso, já se apresentou, já chegou, né? Estou vendo aqui. Vocês estão com. Já nem precisa de mim, já é apresentador do EBAC, já vou embora. Não, a gente estava te esperando justamente porque bom. Faltavam as perguntas, né? E a gente sabia que tu ia conduzir o evento. Sim, então vamos estender. Porque se eu responder todas as perguntas que estão no chat, eu não vou parar mais. Já foi, né? A gente não termina hoje, né? Tá bom. Muito bom, gente. Então, olha só. Eu vi que você estava falando um pouco da tua trajetória profissional, né? Então, conta pra gente aí agora. Depois eu vou conversar. Queria fazer uma introdução aqui para vocês, mas vamos ao que interessa nesse momento. Acho que eu já fiz. Vamos ouvir o Biratã. Depois eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aí sobre a EBAC, sobre um curso que eu vim aqui falar hoje. Mas vamos primeiro ouvir o Biratã sobre métodos ágeis. Conta pra gente qual a relação entre os métodos ágeis e os processos de UX. Então, será que a gente vai tentar manter esse fio de temática, tá? Embora a minha especialidade sempre tenha sido design, UX e design digital, principalmente, que eu estava falando até agora, de uns anos para cá, mais especificamente, eu acho que de 2012, 2011 para cá, 2010 até um pouquinho, a gente muito começou a perceber que os times de tecnologia, de desenvolvimento de software, já estavam trabalhando com métodos ágeis na gestão dos projetos, na gestão dos times, né? Então, assim, por mais que a gente quisesse fazer parte, a gente entenda que o processo de UX é um processo diferente, que tem seu tempo diferente, suas etapas diferentes, a gente precisava integrar isso com o trabalho dos desenvolvedores, dos programadores, né, e do resto do time que estava envolvido no desenvolvimento de um software.
Então, ficou mais do que necessário de entender que, bom, os desenvolvedores foram os primeiros a entender que os métodos ágeis ajudavam muito. Primeiro, porque a gente conseguia ter a essência da palavra, a gente conseguia ter mais agilidade, porque a gente conseguia entregar mais rápido, a gente conseguia ter mais iterações, colher mais feedback do usuário, então fazia do cliente também, né? Às vezes envolver até o cliente nesse processo de construção também, porque como a gente está fazendo entregas mais curtas, né? O Agile, uma das características principais do Agile é entregas mais curtas, mais rápidas, né? Que o cliente vai percebendo as entregas de valor e vai trabalhando com isso e vai, inclusive, ajudando a construir isso, né, Ju? Entregas por etapas, é isso, Biratã? Não só por etapas, mas assim, é importante entender que o Agile ele surgiu num contexto onde a gente fazia o projeto assim, ó, o projeto de tecnologia ele tinha a parte de design, aí depois tinha a parte de programação, né, que botava no ar. Então era uma espécie que a gente chamava de cascata. Primeiro tinha o meu trabalho para eu terminar, para passar para a próxima etapa para o programador fazer. Isso acontecia e acabava acarretando muita perda de tempo, que tinha gente que ficava esperando lá o cara fazer a parte dele para chegar e fazer a minha, então, tipo, enquanto eu estou esperando, estou perdendo tempo, estou botando tempo fora, não sei o que o cara está fazendo, não sei como é que vai chegar para mim, então havia uma série de gaps em relação à comunicação, à gestão da produtividade dos colaboradores e tal, e o Agile veio no sentido de dizer, não, a gente não pode fazer projeto assim, o time todo tem que trabalhar integrado, a comunicação tem que ser o tempo todo, e eu não posso finalizar o design para entregar para a programação. Eu tenho que cortar isso em pedaços menores, entendeu? Em entregas menores, o que a gente chama de sprints muitas vezes aí, né? Sim. Então aí a gente começou a fatiar esse negócio de projeto em pedaços menores, fazer em sprints, entregar os valores e fazer entregas mais frequentes, ou seja, em vez de eu fazer uma única entrega do design, não, o design ia ter entrega na pesquisa, ia ter entrega no mapa de jornada, ia ter entrega no protótipo, ia ter entrega em várias coisas até a gente construir a solução final. Isso faz com que o desenvolvimento do produto em si seja mais ágil, mas precisa que a gente mude a cabeça na maneira de trabalhar, porque quem vinha acostumado com aquela ideia de trabalhar e fazer a sua parte para depois passar para o outro, ou ficar esperando enquanto o outro está fazendo a dele para depois eu fazer a minha, quem trabalhava dessa forma não consegue se adaptar a métodos ágeis porque é completamente diferente. Tudo ao mesmo tempo agora. É tudo ao mesmo tempo, e assim, é importante que eu, como designer, saiba o que o desenvolvedor está fazendo, e o desenvolvedor saiba o que eu, designer, estou fazendo, e que o gestor de projeto está fazendo, para que a gente tenha uma relação transparente. Então, assim, eu acho que é importante no contexto do Agile a comunicação, sabe? Eu acho que talvez a grande skill aí, e o que faz o Agile funcionar é estabelecer uma comunicação transparente entre todos, e não só transparente, uma comunicação frequente. Por Sim. isso que tem muitas teorias dentro do Agile que pregam que a gente tem que falar todo dia, nem que seja se falar, o time tem que falar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, seja, tem que se falar pelo menos um pouquinho todo dia, para a gente manter, para a gente saber o que está acontecendo, se tem algum bloqueio, alguma dificuldade, para não acontecer perda de produtividade nem de tempo nesse processo. Então o Agile veio para realmente trazer essa mudança de mindset na cabeça de quem trabalhava com tecnologia. Eu lembro que na época que eu trabalhava nessa empresa onde eu era concursado, por exemplo, era uma empresa de processamento de dados, então tinha muita gente da área de ciência da computação, funcionários públicos, imagina, às vezes com mais de 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, que, cara, eles não estavam acostumados a dizer para ninguém o que eles estavam fazendo. Passava para ele um projeto lá, vamos supor, tem um projeto de programação para te fazer aqui, que é um sistema. Ele te dava, vou te entregar isso aqui daqui a 3 meses. E não falava mais contigo depois disso. Então, tipo, daqui a 3 meses ele te entregava, não sei o que queria te entregar. Aí vocês iam testar, iam ver que ia ter um monte de bug, um monte de dificuldade. Tipo, não tem mágica, sabe? E aí o que aconteceu? De uma hora para outra, essas pessoas que não gostavam de falar e nem de dar satisfação começaram a ter que falar e dar satisfação todos os dias de tudo que estão fazendo. Então pensa o desconforto que uma mudança gera muito isso. Grande, né? Muito grande muda muito, né? Então a gente estava acostumado. Então, quem não tem medo de se comunicar, tudo bem, não tem problema, né? Acho que não é problema. Mas
eu acho que muita gente que se escondia começou a ter problemas, porque daí não dava mais para se esconder. A gente tinha que mostrar o serviço, ou se não mostrasse o serviço, pelo menos tinha que mostrar, por exemplo, o que está me impedindo, né? A gente sabe que nas reuniões de Scrum, que é um dos frameworks mais conhecidos aí dentro dos métodos ágeis, a gente sabe que nas deles a gente tem que dizer o que a gente fez, o que a gente está fazendo e se tem algum bloqueio, né? Essas são as 3 perguntas que tu diz para te falar na daily. Tu tem 1 minuto, às vezes, 2 minutos para falar, eu estou fazendo tal coisa, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso, e tá faltando uma ferramenta aqui para mim fazer tal coisa, talvez seja meu bloqueio. Se não tiver bloqueio, é no box, beleza. E isso é legal porque isso agiliza muito a comunicação. Isso é legal porque, de certa forma, dá um resumo do que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, e se tem alguma coisa te impedindo, porque daí, se tem alguma coisa te impedindo, outros stakeholders, né, outras pessoas envolvidas podem te ajudar, de repente o PM, de repente o PO, de repente o gestor de projeto, de repente alguém que está precisando destrancar uma coisa para te trabalhar, ouve que você tem um bloqueio e vai lá, destranca e você segue fazendo o seu trabalho. Então, isso fica fácil, inclusive, para você fazer em outros idiomas, tá? Então, quando você vai trabalhar para empresas fora do país, também está acontecendo bastante. As empresas de fora estão buscando muito profissional de UX e de design no Brasil, porque aqui o nível dos profissionais é muito bom e eles pagam muito mais barato pela mão de obra. Então, mas é claro que daí precisa dominar o inglês, né? É uma coisa que eu, assim, eu sei que, embora às vezes pareça um pouco excludente, tá? Mas, assim, eu sou uma pessoa que aprendeu inglês quase que autodidata, gente. Eu nunca fiz curso de inglês. Eu fiz aula de inglês e fiz aula de inglês no segundo grau, né? Que a gente chamava de ensino médio, agora chamava de segundo grau. Fiz ensino médio, fiz aula de inglês. Fui muito autodidata porque eu tinha muito interesse em inglês, eu queria muito aprender inglês, então, a partir do primeiro contato com o idioma, eu fui atrás sozinho, sempre tive muito esse ímpeto, assim, mas, assim, não, quem acha que precisa de inglês para conseguir boas posições, às vezes é preciso, às vezes não, mas invistam nisso em vocês. Eu acho que, assim, não serve só para conseguir bom emprego. O inglês serve para você conseguir acesso aos melhores conteúdos que existem de design e de UX. Eles estão em inglês. Se você não dominar, você vai só ver as traduções das pessoas. Muito pouca coisa se produz em português, de conteúdo original. Então, assim, eu acho que a gente tem que produzir mais coisa em português, mas não se fechar pelo fato de não ter inglês. A gente tem que aprender inglês. E hoje hoje a gente tem como fazer inglês de graça em qualquer lugar. Eu faço até no Duolingo aqui. Sou um viciado em Duolingo e pratico inglês todo dia, pelo menos 30 minutos por dia, 40 minutos por dia. E isso vai te dar o domínio e vai abrir algumas portas interessantes para quem trabalha com design digital. Tá, feito parêntese. Ótimo. Feito parêntese do Agile, um pouquinho da história do Agile. Agora, o que o UX tem a ver com tudo isso, né? E o UX começou a ser colocado dentro dos times de tecnologia para desenvolver software, para desenvolver interfaces mais amigáveis, né? Quando deixava só na mão dos programadores, saíam coisas assim que eram impossíveis de usar, difíceis de usar, complicadíssimas, e começou a se perceber que, precisa ter um cara aqui que tem que pensar na tela, tem que pensar em como essa tela fica mais fácil de usar, como essa tela fica mais agradável, como essa tela fica mais útil, como essa tela fica mais usável. Então, tudo isso está pelo termo de amigável aí, né, que a gente falava. E aí começou a se perceber, não, a gente não consegue fazer software só com programador. A gente precisa ter uma outra cabeça aqui junto, que é o designer, que é o cara que vai dar a cara para isso, que é o cara que vai desenhar as telas e vai dizer como as telas ficam melhor para o usuário. Então, aí começou a surgir uma pessoa importante aí, que era o usuário e que precisava ser ouvido, que precisava ser considerado e colocado no centro das atenções, né? Porque quem começou lá na ciência da computação, cara, o objetivo, normalmente, na ciência da computação é fazer funcionar. Não é fazer ficar bonito, nem ficar usável, nem ficar amigável, é resolver o problema. Então é funcionar. Então tem muito da função e o design vem um pouco para... O design tem a ver com função, porque tem a ver com o usuário que vai realizar essa função, mas ele traz uma outra abordagem, no sentido de, não, primeiro então eu vou olhar para o usuário, ver o que ele precisa, quais são as características dele, o contexto que ele está,
e aí sim eu vou projetar para esse cara e vou desenhar as coisas para tentar resolver suas necessidades. Muito Então, bom. a partir do momento que se percebeu que precisava ter esse designer na equipe, e esses designers começaram a ser integrados na equipe, a gente começou a perceber o quê? Bom, tá, beleza. No Waterfall funcionava super de boa, porque no Waterfall era cascata. Eu fazia o trabalho do design, fazia a minha parte, passava para o programador. Beleza, ele fazia a parte dele. Normalmente o designer no Waterfall ele fazia o seu trabalho primeiro, que é um trabalho de concepção, né? Ele que criava as coisas e depois passava para o programador fazer aquilo funcionar. Então era basicamente esse trabalho. Com os métodos ágeis isso mudou um pouco. Os métodos ágeis o ideal é que esteja todo mundo trabalhando integrado desde o início, desde a definição do problema, porque cada um que está envolvido ali nos times, por exemplo, né? Vamos pensar numa estrutura básica de time aí, de tecnologia. Um time de tecnologia básico ele tem um PM, tem um designer, tem um ou dois desenvolvedores, programadores, né? Pode ter alguém de banco de dados também, mas é mais ou menos essa estrutura de time aí. Ótimo. E aí a gente começou a ver que, bom, o design normalmente é uma pessoa que está trabalhando sozinho, responsável pelo design dentro dos times que são multidisciplinares, né? São times que envolvem designer, programador, gestor, PM, enfim, gente de diferentes áreas. E aí a gente começou a perceber que, bom, tinha muita coisa dentro do design mesmo que podia ser melhor trabalhada, né? Então hoje a gente consegue entender que existia um espaço, por exemplo, para UX Writing, que é a pessoa que cuida do texto dentro da parte de interface. E antes a gente achava que isso não precisava, e cada vez mais a gente acha que, cara, o texto é uma ferramenta fundamental, ele faz a tua interface funcionar ou ele acaba com a tua interface. Então, precisamos ter pessoas especializadas em texto. E pessoas especializadas em texto são diferentes de pessoas especializadas em imagem, que são diferentes de pessoas especializadas em pesquisa, que são diferentes de pessoas especializadas em gestão. Sim. E tá tudo misturado nessa equipe isso daí, entendeu? E precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo concatenado trabalhando. Ali. E aí a gente começou a perceber que, bom, o UX tem seu processo. O design sempre foi uma disciplina muito focada em processo. Sempre foi preocupada no como fazer. Aliás, o design ele conquistou todo o seu espaço preocupado com o como. E por isso que a gente sempre tinha um espaço muito operacional, né, nas organizações e muitas vezes até uma visão equivocada do que o designer fazia. Visão equivocada que eu digo no sentido de quando as pessoas pensam, o designer é o cara que faz a maquiagem, o designer é o cara que dá o detalhe final para a solução ficar bonita e funcionar. Ficar bonito. Cara, isso aí é só a última ponta do iceberg. Para nós chegar lá, a gente tem que trabalhar várias outras coisas antes disso, sabe? Então, assim, isso acabava gerando uma incompreensão a respeito da área. E a gente, por muito tempo, como designer, por estar sendo inserido nesses contextos que não eram natural do designer, a gente tinha que usar essa palavra que eu odeio e que às vezes eu tenho que falar, que é evangelização, porque a gente tinha que ensinar as pessoas o que é design, o que o design digital faz, aonde ele pode ser útil, porque as pessoas não sabiam. Elas achavam realmente que a gente era um maquiador, era pintor de pixel. Já fui até chamado de artista. Nós vamos chamar o Biratã agora para a nossa reunião aqui, que ele é o nosso artista. Ele vai dar um toque de arte no nosso sistema. Meu Deus, se o cara me introduz dessa maneira na reunião, eu nem entro. Eu saio correndo. Não é assim. Tipo, há 20 anos atrás era assim. Quando eu comecei lá atrás era assim, e as pessoas diziam, esse aqui é o artista, a gente, né, entrava com aquele sorriso amarelo, não é artista, né, gente, eu fiz uma faculdade, eu trabalho com método, né, a gente tem técnicas, não é arte, eu não entro aqui e faço uma mágica de guru, eu uso, né, argumentos técnicos, né, e escolhas técnicas, mas a gente demorou um tempão para fazer essa conscientização das pessoas e das empresas a respeito disso, né. Do que é, né? E aí o que se percebeu é que o seguinte, quando a gente chegou nos métodos ágeis e percebeu que nas equipes tinha designer e tinha gente de várias áreas, a gente percebeu que tinham não só pessoas de diferentes áreas, mas diferentes processos que precisavam se integrar.
Uhum. né? E se o método ágil era um processo, seja ele no Scrum, seja ele no Kanban, seja ele no Lean UX ou no Agile UX, que são as principais teorias dos ágeis integrados com o UX, qualquer uma dessas aí a gente teria que considerar que o design era responsável também por parte do processo e também por entender como ele se colocar dentro do processo, como ele se relacionar com as outras partes. Então, eu acho que foi um trabalho que aconteceu aí nos últimos 20 anos mesmo, que é mais ou menos onde eu trabalhei, e aonde eu passei tinha um pouco dessa relação, assim, a gente tinha que se relacionar com diferentes pessoas, às vezes a gente tinha que ensinar o que era o design, para que servia, às vezes a gente tinha que fazer talks, fazer palestra, reunir pessoas, trazer conteúdo, mostrar case, e aí a gente percebeu o quê? Que o processo de UX, os processos de design, são muitas vezes baseados em design thinking, eles têm um tempo diferente do tempo do desenvolvimento, por exemplo, do tempo de programação, do tempo de gestão. É diferente porque quando a gente está trabalhando com UX, a gente está trabalhando com, queira ou não queira, um processo criativo. A gente está concebendo um produto ou serviço. E criar tem algumas regras que não tem como fugir. Ele acontece num tempo que precisa ser respeitado. E que se a gente não respeitar, não vai sair algo tão bom. É aquele negócio, cara, vocês nunca viram um meme que tem assim, tem um desenho bem tosco do Homem-Aranha e tá escrito assim, 10 segundos. Aí depois tem um desenho um pouquinho melhor que tá escrito 30 segundos. Aí tem um desenho um pouquinho melhor que tem 2 minutos. Aí tem um desenho bem mais detalhado que tem 10 minutos. E aí tem um desenho perfeito que tá escrito 2 horas. E aí simplesmente eu explicar, cara, quanto mais tempo tu me dá, melhor vai ficando o meu trabalho, né? Eu vou trabalhar Sim. mais, eu vou prestar mais atenção nos detalhes, eu vou trazer mais recursos, eu vou enriquecendo, né, a entrega que eu vou fazer. Então, no processo criativo é isso. O processo criativo ele funciona com um tempo. Quanto mais tempo eu dedicar para a ideia amadurecer, para a minha compreensão a respeito daquele problema amadurecer, melhor eu vou ter a solução lá na ponta. Só que, às vezes, isso entra em conflito direto com quem está na gestão e quem está no desenvolvimento, que tem outro tempo. Que tem o tempo do projeto. Que tem, por exemplo, nós temos 2 meses para fazer um projeto, cara. Tu não tem 2 meses para fazer discovery. Tu tem 2 semanas, no máximo 1 semana para fazer discovery, sei lá, e aí tu começa a esgoelar os prazos assim, entendeu? Então a realidade do mercado é mais ou menos assim. O ideal, de repente, sei lá, vamos supor que a gente pegasse um projeto específico aqui, um aplicativo, que o ideal seria a gente desenvolver um aplicativo, sei lá, em 1 ano, sei lá, meio ano que fosse, com tempo assim, tranquilo, para fazer discovery, para testar, para colher feedback, deixar ele redondo. Às vezes as pessoas pegam esse 1 ano e querem transformar isso em 1 mês, em 2 meses, e aí não tem milagre que aconteça, entendeu? Sim. Então, assim, a grande dificuldade talvez aí na integração entre os processos de UX e métodos ágeis, que precisam estar integrados para que a gente consiga desenvolver software, para que a gente consiga desenvolver soluções complexas, é entender que o tempo do design de UX é um e o tempo do desenvolvimento é outro. A partir dessa concepção, começaram a surgir alguns frameworks que são bem interessantes e que são bem utilizados aí no mercado atual, que é, por exemplo, você trabalhar com Dual Track Agile. O Dual Track Agile é trabalhar com um processo de desenvolvimento de software onde eu tenho 2 tracks. Tracks seriam 2 filas, 2 linhas, né? Na primeira track eu tenho a track de discovery, o product discovery, né? Onde a gente vai fazer a concepção do produto. A gente vai fazer todo o levantamento de informações necessárias sobre o usuário, vai fazer diagnóstico inicial aí. O diagnóstico inicial para começar a construir uma ideia para ele depois. Mas então a gente tem esse product discovery, que às vezes depende do projeto, esse Product Discover pode não ter fim, ele pode ser infinito, porque o Product Discover é um processo para gerar insights de melhoria, então é cíclico, então eu posso fazer ele o tempo todo, colhendo feedback o tempo inteiro,
que o ideal, na realidade, o ideal é que a gente faça ele o tempo inteiro. É isso. Uhum. Que a gente chama de continuous discovery, mas é bem difícil de implementar porque a gente precisa colocar alguns marcos. Então, assim, por exemplo, tem um projeto de um aplicativo, tem que ter alguns entregáveis e alguns marcos para a gente conseguir avançar e passar de fase, né? Senão a gente fica empacado. Então, a gente precisa entender isso dentro da realidade dos projetos. E o dual track, então, ele separa em duas tracks no sentido de eu tenho a track essa do design de concepção, de discovery, onde eu vou testando, fazendo as coisas e eu vou validando as ideias. Sim. A partir do momento que eu valido as ideias como? Eu construo o protótipo, dou para as pessoas testarem, elas testam, me dizem, validou, consegui usar, beleza, não consegui, ajusto, beleza, tá? Terminou a validação, validei a ideia. Aí, a ideia validada, ela passa para a track de delivery. Essa track de delivery, normalmente quem cuida é o desenvolvimento, né? Só que o desenvolvimento ele também estava participando com a gente nos processos de discovery, ele não estava parado esperando a gente. Então ele já está muito mais preparado para receber, ele já está muito mais preparado para receber o que a gente vai passar, ele ajudou a construir, ele já podia estar vendo toda uma parte de infraestrutura que ele viu que a gente ia precisar, porque ele participou do discovery. E aí no momento que ele pega uma ideia validada, é muito mais fácil de ele executar. Bom, isso aqui o pessoal já fez protótipo, já testou, já validou, tá pronto, cara. É só tu botar isso em produção. Aí entra o track de delivery. Então, o Dual Track Agile, que é um método bastante usado, ele está presente nesse livro aqui, ó, que é o livro Inspired, do Mark Kagan, que é atualmente aí a bíblia de quem trabalha com produto, desenvolvimento de design de produto. Tem gente aí no chat perguntando indicação, ó, já está aí a indicação, pode falar de novo, Biratã, por favor? Inspired, eu até vou escrever. Coloca aqui no chat pra gente, isso. Mark Kagan, e inclusive essa minha edição aqui é em inglês, mas eles já acabaram de lançar uma versão em português, então eu queria ter comprado em português, mas eu acabei comprando em inglês. Mas o livro ele fala assim, How to Create Tech Products Customers Love, ou Como Criar Produtos de Tecnologia que os Consumidores Amam. E ele fala de todos os aspectos envolvidos nessa concepção de produtos de tecnologia, inclusive na estrutura dos times, na estrutura dos processos, e ele traz essa ideia de Dual Track Agile, traz as referências. Hoje já estava há pouco tempo vendo um artigo aqui acho que é do Cali, no LinkedIn, acho que é Rogério Calhari, ou Rodrigo Calhari, uma coisa assim, mas ele estava já introduzindo o Triple Track Agile. Ele está botando uma track antes, que é uma track de empatia, vamos dizer assim. Então a gente tem essa track de... Imaginem a etapa do Design Thinking de empatia, onde eu vou ver quem é o usuário, vou fazer mapa de empatia, vou levantar o contexto desse usuário, contexto do problema, enfim, toda essa parte de empatia ele botou numa track separado, e aí na outra track ele botou a track de discovery, no caso, ele acrescentou uma visão a mais aí no processo, que é a visão de tirar esse olhar que eu tinha para o usuário que estava dentro do discovery e criar uma track só para isso, né? Criar uma track só de empatia, para a gente encher a cabeça de informação sobre o usuário, botar realmente esse cara no centro das atenções, e aí sim, depois eu vou para a track de discovery, aonde eu vou descobrir o produto, né? Porque a empatia eu estou descobrindo o usuário, e no discovery eu estou descobrindo o produto ou o serviço, né? E no delivery eu estou codificando e transformando isso no produto final para entregar para o meu usuário. Então, os desafios de entrega são esses. Muito tem se começado a usar Dual Track Agile, tentado utilizar, é difícil, porque a gente precisa ter, muita gente é um perfil afinado e entender que as coisas funcionam assim de maneira bem integrada, mas é uma coisa que funciona super bem com novas gerações e funciona um pouco mais difícil com velhas gerações, tipo eu, mas eu já aprendi. Tá? Eu acho que as pessoas que estão assim, mais avançadas na carreira, como eu, têm obrigação de aprender com as novas gerações e de ser mais flexível também, né? Eu acho que esse contato com as novas gerações faz a gente aprender sempre. É por isso que eu dou aula, é por isso que eu tenho programa de mentoria, é por isso que eu também tenho uma atuação bem forte no LinkedIn ali,
justamente para, cara, pilhar a galera mesmo para fazer acontecer. Acho que a gente está vivendo talvez o melhor momento do design digital desde que eu comecei a trabalhar. Sim. Com certeza, o melhor momento do mercado. Estão nos valorizando, estão nos pagando bem, estão nos oferecendo oportunidades interessantes, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Há 3 anos atrás, se eu falasse que hoje eu estou trabalhando totalmente home office e numa posição muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás, talvez eu falasse, as pessoas, não existe. Tem amigos que eu falo até hoje em dia, que não são da área de tecnologia, que quando eu falo que eu trabalho home office, e às vezes eu trabalho até mais do que quando eu era presencial, no home office eu começo às 8 e termino às 9. Então eu trabalho bem mais que 8 horas por dia. Mas só que eu trabalho na minha casa, né? Trabalho no meu escritório, então isso me dá uma certa flexibilidade e um prazer de trabalhar dessa forma, uma autonomia, vamos dizer assim, né? Que eu acho que a gente precisa ter o perfil adequado. Eu acho que não é todo mundo que se adequa a esse perfil de home office. Tem gente que realmente sente muita falta do contato presencial. Eu gosto muito das pessoas. Eu sou um cara, como a gente estava conversando ali no começo pisciano, gosto de reunir as pessoas, gosto de fazer churrasco, gosto de faz muita estar falta. junto. Isso faz uma falta absurda mesmo. Só que a gente está num momento também atípico do mundo, né, com essa pandemia, então a gente tem que ter fé que isso vai passar, se cuidar da melhor maneira e ter fé que a gente vai logo se encontrar de novo, para churrasquear de novo, para estar junto, para poder se abraçar, e acho que isso faz muita falta para todo mundo. Eu acho que quem é designer, gente, a gente é quase... A gente brinca, né, que a gente é muito da área de humanas, assim, a gente quer ter contato com as pessoas, com o usuário o tempo todo, então imaginem o quanto isso dificulta o trabalho do design, a pandemia, né? O isolamento social. Isso dificulta bastante, mas a gente está aí para se adaptar. O pisciano e designer tem que se adaptar. Né? Adaptação é o nosso nome. Muito bom. Biratã, posso trazer uma pergunta? Claro, do Frederico Alves aqui, ó. Como lidar com métodos ágeis e UX em gestão de projetos para empresas que têm um legado de ERP? Legado, só essa palavra aí já dá calafrios, assim, né? Legado, meu Deus do céu, o que a gente faz? Legado é tipo uma pedra que aparece no teu caminho, assim, como é que eu faço para contornar esse troço agora, né? Mas eu acho assim, cara, eu acho que tem um pouco de... A gente tem que fazer essa conscientização acontecer, principalmente com quem é gestor, de entender o valor da agilidade. É muito fácil mostrar o valor da agilidade. É muito fácil, porque o ganho de produtividade, de melhoria do produto ou do serviço, enfim, é muito ganho, é tanto ganho que fica fácil justificar. Só que ele precisa estar receptivo para te ouvir, porque se ele não quiser te ouvir, não adianta você falar, meu amigo. Não vai ter jeito. Então, assim, a gente tem que buscar alguns mecanismos de conscientização, né? A gente tem que, às vezes, trazer cases, às vezes, fazer um ou outro talk aí a respeito de um assunto interessante, de repente trazer algum cliente da mesma área que a gente está na empresa e que está investindo de uma maneira diferente em transformação digital, ou em UX, ou em design, ou, sabe, para o pessoal ver se cai a pilha, né? Porque realmente o legado é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a fazer, então foi muito parecido com aquela história que eu falei quando eu era concursado e quando a gente começou a mudar para métodos ágeis. Tinha um legado lá que eram de pelo menos uns 500 funcionários que não queriam mudar o seu jeito de fazer as coisas. Eu imagino. Não queriam falar, não queriam dar satisfação, achavam um absurdo. E como é que tu vai conscientizar essas pessoas que não, pessoal, agora a gente tem que se falar. Agora a gente tem que falar todo dia. Eu preciso saber o que tu fez ontem e o que tu vai fazer hoje, inclusive. Teve gente que surtou com essa mudança. Realmente teve gente que surtou com essa mudança, largou a empresa, foi fazer outra coisa da vida, sabe? E outros se adaptaram. Eu acho que, na verdade, quando a gente começa a ver depois os resultados, né, fica inquestionável a quantidade de ganhos. A gente consegue fazer muito mais coisa em menos tempo e muito mais coisa com mais qualidade em menos tempo. Então, tipo, isso não tem muito o que argumentar, né? Se você consegue fazer uma coisa com mais qualidade, em menos tempo, com menos problema, eu preciso te dizer mais alguma coisa? Não preciso, né? Não tem como justificar, né? Então, é por isso que os métodos ágeis cada vez mais são utilizados nos times de tecnologia e design.
Eu ia te perguntar isso, como que está isso atualmente, assim, nas empresas aí? Que tipo de empresa atualmente já adota os métodos ágeis com design? Eu acho que a maioria delas que trabalha com tecnologia, ou que desenvolvem para tecnologia, ou que tem a tecnologia como fim mesmo, já trabalham com métodos ágeis, porque é a melhor maneira de trabalhar. Acho que a maioria dos times de tecnologia já perceberam também que é indispensável ter designer no time. Então, se Sim, não tem designer, tem alguma coisa errada aí, cara, porque digamos assim, não é puxar a brasa para o nosso lado, mas a gente está vendo isso acontecer há quase 30 anos. E a gente sabe que os times que não investiram em design se ferraram, e a gente sabe que os que investiram em design se deram bem. Então, é história, é só estudar, é só a gente ver. E eu acho que a maioria das grandes empresas já se ligaram nisso, tanto que os times sim. de design crescem, a quantidade de designer por empresa está crescendo cada vez mais, Uhum. os times de design estão se formando e crescendo. Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar, falar em time de design era uma coisa quase absurda. Como assim, cara? Tu é um da empresa, que tu quer fazer um time de design? Sei. Não era uma coisa que não fazia sentido. Hoje, as empresas como Itaú, por exemplo, tem, sei lá, 200, 300 designers. Aí como é que tu coordena isso? Então aí começou a surgir outras necessidades. Começou a surgir necessidades em relação ao design ops, que é ter a garantia de um processo de design que vai acontecer. Independente das pessoas que estão lá, eu tenho um processo definido que vai acontecer, porque eu uso esse método, eu uso essas técnicas, eu uso essas ferramentas, eu uso essa maneira de fazer as coisas. Então, isso é mais ou menos o que o Design Ops cuida. A garantia de que o processo de design vai acontecer igual para todo Transcorrendo. mundo, Uhum. transcorrer para todo mundo de maneira harmoniosa. Isso Sim. o Scrum Master faz muito Uhum. na parte de Scrum. O Scrum Master tem essa função de fazer o Scrum acontecer, Sim. de fazer as cerimônias, de chamar o pessoal para as dele, de chamar o pessoal para planning, de chamar o pessoal para todos os eventos, porque é através dos eventos que o Scrum acontece. Só que como as pessoas não estão acostumadas, precisa ter um Scrum Master para estar toda hora chamando elas. Ó, pessoal, tem a dele hoje, temos que ir lá falar. Porque imagina, aquele cara que não queria falar, se eu não lembrar para ele que tem dele todo dia, ele não vai falar. Então precisa ter Sim. o Scrum Master, entendeu? E aí Sim. começou a precisar ter o Design Ops para garantir o processo de design, né? E começou a se pensar em outras coisas, como liderança em design, porque como os times cresceram, Completamente. precisavam ter liderança. Sim. Então, Sim. antigamente, o designer estava acostumado a entrar num time onde ele era o único designer. Às vezes, ele entrava numa empresa onde ele era o único designer. Muito comum. Sim. Startups, em geral, era um designer. Né? Inclusive, Sim. tem um livro bem interessante, depois eu posso passar para vocês, mas eu não lembro o autor, mas o título do livro é... Como é que era? Uma empresa de um designer só. Né? Que era a empresa que tinha um designer só dentro de um time gigantesco. E aí ele narrava as experiências que ele teve em empresas onde ele era o único designer. Então, isso era bem comum, muito comum. E agora, as grandes empresas, tipo, imagina as majors, grandes bancos, IBM, Google, Microsoft, Itaú, Bradesco, essas empresas aí, elas têm times imensos de design, precisam ter liderança porque precisa ter direcionamento, porque o design era uma coisa que no começo, eu posso dizer categoricamente que no começo, quando eu comecei a trabalhar com design, a gente não dividia o design com ninguém. A gente Sim. trabalhava, a gente fazia parte de uma equipe multidisciplinar, onde eu era o designer. Então, eu era o responsável pelo design. A partir do momento que você está num time de designers, você não é mais o responsável sozinho pelo design. Você está com todo mundo construindo design. E isso faz com que eu, como designer, tenha que mudar muito meu jeito de trabalhar. Muito, porque agora eu preciso ouvir opiniões, eu preciso ouvir colegas da mesma área de atuação que eu, falando do meu trabalho, coisa que antes não tinha. Então isso mexeu com muito ego também, né? Mexeu com muito o fato Imagino. de que a gente, no design, a gente tem que ser colaborativo. Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente ser no design é colaborativo, menos competitivo, mais colaborativo. Muito E bom. eu acho que isso tem muito a ver com. Eu venho de um cenário que era completamente competitivo, né? Publicidade, gente. Eu venho da publicidade e propaganda, imagina. Sim.
Publicidade, só que eu nunca atuei lá. Eu olhava assim de fora e pensava, cara, o que eles estão. Eles ofereciam na época estágio não remunerado como grande oportunidade para a tua carreira. E eu olhava aquilo assim, cara, eu não posso pegar um estágio não remunerado, porque se eu não ganhar, eu não posso. Então eu tenho que ganhar. Então eu não vou trabalhar com publicidade nunca. Vocês são uns ridículos, eu não vou trabalhar dessa forma. Sim. E muita gente achava que pensava assim, não, eu vou dar uma chance para o cara fazer um estágio, vamos supor, lá na DM9, sei lá, na 10 Propaganda, na Washington Oliveto e tal, porque o cara vai fazer um estágio aqui, não vai ganhar nada, nós vamos tirar o couro dele se ele for bom pra caramba, assim, se ele for espetacular, aí sim eu dou um salário para ele. Fala sério, né? Não é esse tipo de oportunidade que eu quero, não. Não, e não é esse mercado de trabalho que a gente quer, não, né? E aí a gente começou a ir pro design, e no design a gente começou a perceber que não, cara, design quanto mais colaborativo, melhor. Sim. Quanto mais eu botar pessoas na roda, quanto mais eu envolver gente no processo, melhor. Entendeu? Seja o cliente, seja stakeholder. Mas todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha com isso, fica mais fácil para todo mundo, sabe? Fica mais transparente para todo mundo. Então, eu acho que talvez assim, eu sei que tem uma pergunta aí no roteiro que é qual a grande skill para trabalhar com design? Eu vou dizer, seja colaborativo, seja colaborativo, seja a fim de colaborar. Eu até tenho uma hashtag que eu sigo e que eu às vezes pratico, que é o Give First, que é primeiro dê. Primeiro tu dá, primeiro tu compartilha, depois a gente pode fazer negócio. Tipo assim, é que nem conteúdo, sabe? É que nem mentoria. A minha mentoria começou, sabe como? Eu estava num momento desempregado, sem renda, reconstruindo meu portfólio. Sim. E aí, eu vou criar eu estava percebendo que tinha muita gente me procurando. Eu estou trabalhando com design digital, eu quero migrar para o design digital. Eu me formei em design gráfico, mas eu quero trabalhar com digital. E percebi uma lacuna no mercado. Vou fazer uma mentoria, então, para mostrar para essa galera, pelo menos, como é que se começa nessa área, como é que se migra, o que eu tenho que saber, quais são as ferramentas, quais são os processos. E aí, lá em 2015, criei o meu programa de mentoria. Foi um programa pioneiro no Brasil, um dos primeiros aqui de mentoria pessoal mesmo, assim, eu até brinco, às vezes a minha mentoria é tipo um personal professor. Você contrata um personal professor, eu vou te dar conteúdos, vou acompanhar o projeto contigo e ainda vou fazer umas videoconferências por semana para a gente acompanhar o projeto, conversar e tal. E eu entendo que mentoria, na boa, eu vejo que algumas pessoas até desconfiam desse método como ensino. Para mim é a melhor maneira de começar, cara. Imagina, se eu tivesse a oportunidade de começar conversando com um profissional que tem 24 anos de experiência nessa área, Nossa. Cara, pelo amor de Deus, eu não ia fazer nem faculdade, porque, tipo, isso ia valer muito mais para mim do que a faculdade, entendeu? E com certeza, eu aplicaria muito mais na minha vida prática do que eu aplico, o que eu aprendi na faculdade. Mas eu ainda acho que é importante a gente ter graduação, acho que é importante a gente ter pós-graduação, acho que é importante a gente estudar sempre, tá? Eu acho que design digital, principalmente, é uma área muito nova, né, gente? Eu tenho 24 anos e eu acho que o design digital não tem 50 anos de idade, design digital. Não, acho que não tem nem 40. Sim. Então é uma matéria muito nova, está em total transformação, todos os conceitos estão em transformação, cada ano surge uma tecnologia nova, um método novo, um framework novo, uma ferramenta nova, então a gente tem que estar estudando sempre. Deixa, Biratã, posso te interromper? Sem querer te interromper, já te interrompendo. Claro, desculpa que eu falo demais mesmo. Imagina, uma delícia te ouvir. Nossa, muito, muito bom. Tem que aproveitar mesmo. Eu vou pegar só o gancho do estudo aqui e vou te pedir para eu falar um pouquinho com o nosso público, mas eu vou te pedir assim, não fecha a tua câmera, porque tenho medo que você não consiga abrir de novo. Fica aí, tá? Que eu só vou conversar um pouquinho com o pessoal, que eu não consegui falar no começo, e a gente já volta. Mas toma uma água, se quiser fechar seu momento merchan para vocês. Um momento merchan, super apaixonado aqui, viu? Ai, gente, se vocês aí, então, pessoal, têm vontade de mergulhar no mundo da criação de produtos digitais, vocês precisam conhecer o curso online Digital Product Design da EBAC. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que esse curso oferece, tá? Olha só.
No curso, você vai aprender a reconhecer as necessidades reais dos usuários, entendendo de que forma elas causam impacto no processo de idealização, testagem e entrega de um produto. Você vai entender as diversas maneiras de organizar um processo de design para construir um modelo de negócios viável. Você aprende a aplicar as ferramentas de user interface para criar produtos relevantes e engajadores. E terá acesso de maneira aprofundada aos aspectos detalhados de design e desenvolvimento, para realizar uma comunicação assertiva com as equipes de tecnologia. E então, como eu falei com vocês no chat agora há pouco, a gente te ajuda aí a entrar, dar os primeiros passos nesse universo fantástico aí da criação de produtos digitais, oferecendo um desconto de 60% no valor do nosso curso online Digital Product Design. Aproveitem que esse desconto é exclusivo para vocês, participantes dessa maratona aqui com a gente. Para garantir o desconto, é só clicar nesse botão aqui que aparece embaixo da tela. Todo mundo vendo aí? Desconto especial no curso Digital Product Design da EBAC. Fiquem tranquilos que esse clique não inscreve você automaticamente no curso. Só um jeito da gente seguir em contato, vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre essa carreira, sobre a escola, antes de vocês tomarem a sua decisão aí, tá bom? Então, o Biratã, só mais um minutinho, tá? Você quer falar alguma coisa? Não? Vou responder todas, vamos ver. Vai respondendo? Ah, então tá bom, vai respondendo aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, ó, vou falar mais do curso aqui, tá, Frederico? Espera só um pouquinho. Enquanto isso, o Biratã vai respondendo aí, se você quiser responder também, tá? Vou falar um pouquinho, gente, um pouco dessa estrutura que o curso oferece. Então, o curso tem mais de 24 horas de conteúdo, divididos em 20 módulos, para facilitar o seu aprendizado, tá? Você pode acompanhar todas as aulas pelo computador, tablet, celular, no momento que for mais propício para você. E você sai dominando as principais funcionalidades das ferramentas mais valorizadas no mercado para criar projetos de excelência. E ao realizar suas atividades, você vai receber o feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos. Isso é muito importante. Não se caminha sozinho aqui, sempre com o apoio de um tutor. E você encerra o curso preparado para desenvolver um portfólio de excelência e se destacar no mercado de trabalho, acrescentando o domínio de produtos digitais no seu currículo. E tem mais, falamos de inglês aqui hoje, né? Ao se matricular, você ganha também um mês de curso de inglês na English Life, tá? Com direito a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, para aproveitar aí, é só clicar nesse botãozinho que aparece embaixo da tela, desconto especial no curso Digital Product Design da EBAC, tá? Logo mais também deixo mais contatos para vocês tirarem dúvidas. Vamos voltar aqui para conversar com o Biratã, que temos mais assunto hoje. Espera aí. Deixa eu tirar aqui, só um instante. Pronto. Terminado o merchan, eu vou começar a responder algumas perguntas que estão no chat. Responde do chat. Vou começar de baixo para cima, achei uma muito interessante. Cara, como é um dia de trabalho típico seu? Isso aqui não tem como descrever, é cara. É uma loucura. Eu acordo às 7 da manhã, tomo banho, porque eu gosto de tomar banho para acordar, assim. Se eu não tomar banho, eu acho que eu fico meio dormindo o dia inteiro. E aí eu vou para frente do computador, tem reuniões diárias que começam de manhã cedo. Nem todos os dias só tem reunião, mas a maioria dos dias são cheios. E vou até mais ou menos umas 8 horas da noite, 7 horas. Tem intervalo para almoço, mas é um dia bem normal, viu? Um dia bem, bem típico, assim. Porque eu tenho uma filha pequena também, de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 aninhos agora, e eu procuro tentar reservar um tempo para ficar com ela também. Isso é uma das delícias do isolamento social. Qual que é o nome dela, Biratã? A Maia. Maia, lindinha. E aí ela é a minha linda que alegra meu dia aqui, fica mais fácil trabalhar no home office, mas o meu dia, assim, ele perguntou
Quais ferramentas eu uso? Cara, eu uso toda a suite Adobe, eu uso Adobe, mais recentemente Adobe XD, mas também uso Figma, também uso Sketch, se necessário. Claro, sempre vai depender do projeto. Não procuro, acho que é importante a gente tirar essa ideia de que um ou outro é melhor. Muito vai depender do projeto. Então é sempre importante a gente aprender todas as ferramentas e ter uma daquelas, sei lá, que a gente gosta mais, que a gente, né, aprofunda mais. Eu, por exemplo, uso Photoshop há mais de 20 anos. Já tirei até certificação de expert em Photoshop. Então, o Photoshop eu gosto de trabalhar, mas tipo, hoje em dia eu quase não uso. Eu uso mais para fazer arte gráfica que eu vou usar no meu protótipo, entendeu? Sim. Então, ferramenta, a gente tem que ter a mente aberta, porque ferramentas existem muitas podem ser úteis para o seu contexto de problema que tem que resolver. Então, cara, não te apega a uma ferramenta, sabe? Eu sei que tem a galera dos Figma lovers aí, eu vivo implicando com eles. Por que vocês amam um programa? Da onde que amem pessoas, amem bichos, não ferramenta de software, gente. Porque ferramenta, uma hora ela vai te deixar na mão, aí eu quero ver se tu vai ser lover mesmo, na hora que ela estiver offline e você precisar mostrar o seu projeto e ela não funcionar, ou debug, ou perder tempo de trabalho, e todas fazem isso sem muitas exceções, tá? Sim. Então, ele perguntou das ferramentas, procuro usar todas, mas eu procuro me ater a Adobe Suite Creative, que tem bastante coisa lá dentro, e atualmente estou mexendo no Figma de novo por necessidades de mercado, porque muita coisa vem assim, né? E fica até mais fácil de integrar com os desenvolvedores depois. Não uso tablet, uso mouse para desenhar. Não gosto de usar a mesa digitalizadora, já tentei usar, eu tenho uma parada aqui, mas eu desenho melhor com mouse. Aliás, isso aí é uma das coisas que eu sou um designer um pouquinho diferente da maioria dos designers, que vai chegar aqui e vai dizer, eu adoro desenhar com lápis e papel. Não, eu não gosto de desenhar com lápis e papel. Eu gosto de desenhar no computador mesmo, e eu acho que o computador é o meu lápis e o meu papel. E eu consigo fazer muita coisa ali, e eu sou péssimo em desenho à mão livre, então eu não quero nem te mostrar meus desenhos à mão livre. Talvez, e eu acho que é um tema polêmico, porque muito designer purista vai dizer que cara que não sabe desenhar não pode ser designer. Eu sou completamente contra isso. Acho que o design é muito amplo para te dizer que o requisito é saber desenhar. É saber desenhar. Nada disso. Biratã, eu posso trazer uma aqui que mais de uma Claro. pessoa perguntou? Olha só, Claro. Coloquei aqui na tela, você está vendo? Da Giovana. Você acha que é muito difícil entrar no mercado de UX não tendo graduação em design? Não acho. Não precisa ter graduação em design e não precisa nem ter graduação, tá? Não estou dizendo que não é importante ter graduação. Eu acho que vocês têm que perseguir uma graduação, porque na graduação a gente estuda as coisas com um nível de profundidade maior que a gente não encontra nos outros cursos. Não encontra em curso livre, não encontra em curso técnico. A graduação, às vezes, são 4 anos, são 3 anos tecnólogo. Então, é uma coisa que você vai mergulhar em vários aspectos mais profundamente. Então, eu acho que é importante ter esse mergulho. Mas, para começar a trabalhar, você pode começar a trabalhar com uma mentoria. Você pode começar a trabalhar com uma mentoria que vai te ensinar como é que é o processo, quais são as ferramentas principais, e vai te ajudar a construir um portfólio. Se o seu portfólio tiver uns 2 ou 3 cases bem documentados, bem, assim, que você se preocupou em mostrar qual foi o seu papel desde o início, desde que você recebeu o problema até a construção da solução final, e quais são o método que você usou, como é que você conseguiu construir uma linha de raciocínio, né, no processo. Se você tiver uns 2 ou 3 cases assim documentados no seu portfólio, você já pode conseguir vagas para trabalhar nessa área. Não vão te perguntar de graduação, até vão te perguntar se tu tem interesse em fazer, ou se tu já está fazendo, né? Sim. Mas eu acho que é bem possível começar sem a graduação. Não precisa de graduação. Principalmente em design, até porque design digital quase não existem graduações. As graduações que existem de design ou são em design industrial, que é uma coisa muito de lá atrás, ou é design gráfico, que já é um outro campo de atuação que a maioria das pessoas já não estão querendo mais atuar com design, porque é muito desvalorizado, né?
E o design contempla essa multidisciplinaridade, né? Mesmo, né? Esse olhar, Contempla né? mesmo, porque Amplo eu acho que de se você for ver informação, o né? UX, né, entender que o UX está incluído ali desde a pesquisa com o usuário até a construção do protótipo, ali dentro vai ter gente de estatística, vai ter gente de texto, vai ter gente de visual, vai ter gente de programação, vai ter gente de front-end, vai ter gente de psicologia, pode ter gente Uhum. cara, pode ter gente de diferentes áreas e tá tudo fazendo Sim, design, entendeu? Tá tudo fazendo UX, tá tudo fazendo um produto digital. Então, a multidisciplinaridade é importante, e não só a multidisciplinaridade, mas a diversidade, né? A gente diversidade. tem que ter lá negro, tem que ter lá branco, tem que ter lá, se possível, índio, pessoa com deficiência ou com necessidades especiais, não, nem gosto de falar deficiência tanto, tem que mudar um pouco isso, que são necessidades especiais mesmo, e eu acho que aquilo que a gente desenvolve como design não pode excluir ninguém. Eu acho que isso é uma premissa que a gente devia usar, até como ética mesmo, como designer, não, tentar não excluir ninguém, porque Fundamental. Né? muitas vezes os projetos já vêm com um fator de exclusão já em si, sabe? Tipo, eu não vou aplicar algumas coisas de acessibilidade porque o meu público não é portador de deficiência. Tipo, tu não pode ter esse pensamento, acho que a gente não devia ter esse pensamento, acho que o conteúdo digital devia ser cada vez mais acessível e ser acessível de diferentes maneiras, seja por áudio, por vídeo, por texto, enfim, cara, eu Sim, tenho que disponibilizar o conteúdo para as pessoas, se eu quero fazer parte da rede, eu acho que isso é a essência da internet, e eu acho que muitas vezes as pessoas estão esquecendo um pouco de por que a internet foi criada lá atrás, né, e os benefícios que ela tinha. Eu acho que muitas vezes ainda as pessoas pensam que a internet é só rede social. Não é. Tem muito mais coisa legal que rede social. Muito mais. muito bom. E então, essas Pessoal dicas que falando aqui sobre a questão ética, da premissa ética da profissão, isso é muito importante. Muito bom. eu acho que é bem importante. Acho que é uma coisa que a gente fala pouco. Acho que a gente fala muito pouco. Porque às vezes a gente é silenciado também pelo mercado, pelas necessidades de cumprir objetivos nos contextos que a gente está trabalhando. Uhum. Mas a gente tem que trazer isso para os contextos de discussão, para os debates públicos, para os eventos, para as redes sociais. A gente pode conversar. A gente tem que Sim. conversar, por exemplo, sobre a questão de racismo. A gente tem que falar sobre um assunto que tem se falando mais recentemente sobre a decolonização do design, ou Uhum. seja, a criação de um design genuinamente brasileiro, né? Sim. com técnica, com método baseado na nossa realidade e não uma coisa que veio lá de fora e que a gente adaptou aqui. Então, tem muito que andar o design. Eu acho que existe muita essa discussão de se design é ciência ou não é, se design é arte ou não é. Eu acho que tem um pouquinho de arte, mas é Sim. muito mais ciência do que arte, porque tem muito mais conceito, método, técnica envolvido. Né? Então, Uhum. um processo científico funciona muito bem dentro do design. Mas eu acho que tem a arte porque tem processo criativo, porque eu acho que a gente tem que criar coisas às vezes do nada e a gente tem que ter a capacidade de unir coisas Sim. diferentes para criar soluções. E essa capacidade de unir coisas, isso aí é criação, isso aí é que nem quando a gente vai fazer uma música. Então eu falo, eu sou músico, né? Então quando a gente vai fazer uma música, a gente vai unir ingredientes, a gente junta umas notas com um pedaço de letra, um sentimento que eu tô com vontade de passar, aí eu pego o violão, Sim. vou lá e faço a música, e quando vê, surgiu uma música, entendeu? Então, é uma série de fatores que precisam ser concatenados aí para a gente fazer o produto final lá acontecer. Muito bom. Deixa eu trazer uma outra pergunta aqui sobre carreira também. Peraí. Olha só, do Alexandre. Você consegue comentar algo sobre a migração de quem trabalha com design de produto físico, faço cadeiras, luminárias, para o digital, UX? Sou formada em desenho industrial e basicamente os conceitos se relacionam, mudam-se os termos. Se relacionam muito, mas eu acho que os meios são diferentes, né? Porque quando a gente fala do desenho industrial mesmo, do produto físico, né? Então a gente está falando quase de coisas analógicas, né? Do nosso mundo físico. E quando a gente vai para UX, o digital, a gente está falando num outro mundo, né? Um mundo digital, um mundo virtual, digitalizado, né? E que tem outras características como meio, né? Que é um pouquinho diferente.
O método de fazer, muitas vezes o método é bem semelhante, né? O método, o instrumental do método é muito semelhante, mas a gente tem que estar sempre levando em consideração que o usuário é diferente, ele vai fazer coisas diferentes ali naquele contexto. Então, por mais que as ferramentas ou os métodos sejam diferentes, o produto é diferente, entendeu? Então a gente tem que considerar as características do meio que a gente está produzindo. Sim. E acho que uma pessoa que tem já a formação do design do físico para passar para o digital é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho que seria muito mais difícil. Eu vejo, por exemplo, tem gente que vem de letras e vira designer. Tem gente que vem de biblioteconomia e vira designer, porque tem relação com a questão de ciência da informação. Sim. Mas são áreas muito longe do design, muito distintas do design, que eles vêm e conseguem se apropriar. Agora, quem já é do design industrial, tipo, fica bem mais fácil, sabe? Tipo, é como se você só mudasse só uma alavanquinha, enquanto que essas outras que eu falei aí, você tem que mudar umas 10 alavanquinhas para ela mudar o contexto. O design industrial, não, você vai mudar, não é mais físico, agora é digital. Então, o meu usuário ele não vai mais sentar na minha cadeira. Ele vai sentar na cadeira para usar o software que está dentro do computador que está na frente dele. Então, olha como é diferente a relação, né? É completamente diferente. Então, tem que considerar isso. Mas eu acho que, como ele perguntou ali sobre a migração de um para o outro, eu acho que está acontecendo muito, tá? Porque eu acho que o mercado de design físico está muito restrito e o design digital está bombando. Então, imagina, é natural, né? O cara é natural, o cara se forma em design industrial, não consegue emprego na sua área, ou se consegue, vai ganhar pouco, aí vai ver lá o pessoal júnior começando em digital e já ganhando tipo dobro do que ele ganha. Por que eu vou ficar fazendo isso? Então, isso também foi uma das coisas que eu criei a mentoria, porque foi percebendo que, gente, a gente tem pilhas de faculdades de design gráfico e quase nenhuma faculdade de design digital. E o mercado não está nem aí mais para designer gráfico. O designer gráfico, hoje, um cara sênior vai ganhar 3 mil. Aliás, tem uma pergunta aqui da Letícia, era isso mesmo. Qual curso você recomenda iniciar? Design gráfico ou partir direto para UX UI? Eu acho que é difícil começar direto em UX UI, porque não tem muitas opções, né? Você vai acabar caindo no design. Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro concurso para designer, sabe, o concurso era aberto para os cursos de artes plásticas, arquitetura, ciência da computação, design, comunicação. Olha isso, olha como eles sabiam de onde que estava vindo o designer, né? Não sabiam. Eu era da comunicação, pensei, bom, eu vou aí porque, né, me consideraram para dentro, vou nessa. E eu quero trabalhar com isso mesmo. Mas é porque o pessoal realmente não sabia de onde vinha esse pessoal, né? Então foi se construindo aos poucos os skills necessários, quais eram os skills necessários para trabalhar com design digital, aonde que eu tinha que aprender isso, e os currículos das faculdades, eles não mudam com essa velocidade. Os currículos da faculdade estão formando designer gráfico como se estivesse formando para ele trabalhar lá no ano 2000, e nós já estamos no ano 2021. Então não dá, entendeu? Então as pessoas acabam se formando como designer gráfico, muitas vezes se frustram, porque ou não conseguem colocação, ou conseguem ganhar muito pouco e trabalhar para caramba. Então aí ela pensa e olha para o digital bombando e crescendo, e cada vez sendo mais importante. Bom, eu tenho que migrar para essa área, eu tenho que ir para isso, e acaba sendo realmente uma alternativa. E eu acho que quem já trabalha com design tem mais facilidade. Sim. Olha só, vou colocar uma outra pergunta aqui. O Biratã, voltando um pouco para os métodos ágeis, olha só, como você vê a área de UX e UI e métodos ágeis para os próximos 5 anos? O Frederico pergunta. É bom esse pensamento de futurismo aí, de cenário, assim, acho legal. O que eu acho, tá? Eu vou projetar com o que eu vejo hoje. Quando a gente fala em Dual Track Agile, que eu falei para vocês, que é uma metodologia que talvez nas grandes empresas lá fora está consolidado, aqui está só começando. Então, eu imagino que daqui a uns 5 anos, olha, se a gente continuar como está agora, a gente vai estar num estágio de maturidade bem maior das empresas em relação à importância do design, e os processos vão estar muito mais maduros, os produtos vão estar mais maduros. Sim.
Mas eu acho que a gente tem que manter a pegada de estar estudando sempre, de estar aperfeiçoando sempre, de entender que o processo de UX não tem fim. O processo de Sim. UX, ele é cíclico. Aperfeiçoar uma solução sempre é possível. Sempre é possível. Então, se sempre é possível aperfeiçoar algo, o processo não termina nunca. Você colhe feedback, melhora, colhe feedback, Começa, vai melhora, de novo. É usa, olha o cíclico. uso. É por isso que é importante UX, eu sempre falo, né, que esse U de UX aí não é só usuário. Esse U é de uso. Porque quando eu uso alguma coisa, a experiência de usar algo é completamente peculiar. É completamente diferente de eu fazer qualquer outra coisa. É diferente de eu falar, é diferente de eu pegar um instrumento e tocar, é diferente de eu pintar. Quando eu uso uma coisa, eu estou pegando aquele produto, aquele artefato para resolver um problema, para fazer uma tarefa. Então, esse contexto é muito importante de ser considerado e é esse uso que vai te fornecer o feedback para te melhorar a solução sempre. É esse uso. Então, então esse U de UX aí não é só o usuário, tá? É o usuário e é o uso. É a experiência de uso. É o que ele está fazendo quando ele está usando. Não interessa ele comprar, um produto, que nem o livro, por exemplo. Compra um livro e bota ali na estante. Que uso eu estou fazendo desse livro? Como que a pessoa que escreveu esse livro vai saber se eu estou gostando do livro ou não, se eu nem lendo tô o livro? Então, eu nunca vai colher meu feedback, então ele fica parado lá. Então, entende a dificuldade que precisa ser estabelecida? Então, por que o meu uso é importante? Porque daí eu vou olhar, por exemplo, peguei o meu livro aqui, o livro que eu pego de exemplo, 1001 discos para ler, para ouvir antes de morrer, que eu tenho. Esse livro, ele tem mais ou menos uns... Cara, eu acho que ele deve ter uns 2,5 kg, 3 kg. É um trambolho. Eu não consigo levar ele para lugar nenhum, eu não consigo ler, eu não consigo... Eu acho ele legal porque quando eu abro aqui eu vejo coisas bacaníssimas que eu quero ver e tal, mas ele não é prático para mim porque ele é pesadaço, ele é gigantesco, então para mim usar isso aqui é muito difícil. Então eu achei a versão digital dele. E aí eu deixo ele aqui na minha estante e não mexi mais nele. E o meu uso dele acabou. E o meu uso passou a ser o uso dele digital. Então percebe o quanto isso é diferente? Então não é só usuário, é usuário e uso. E eu acho que é isso que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece os dois, tá? Muito designer esquece o usuário e o uso. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que é usuário e uso. E que a experiência de usar alguma coisa, ela fornece muito feedback interessante para que a gente melhore essa coisa, seja ela um produto ou serviço. Muito bom. Deixa eu trazer uma pergunta agora do nosso roteiro também. Estou recuperando algumas, porque tem muitas perguntas no chat muito interessantes. Então, legal. Foi isso que eu estava te falando. Eu falei que tem tanta pergunta boa aqui que eu gostaria de responder todas. O papel do UX designer, Biratã, nesse contexto ágil, qual é? Você já falou que que o tempo do UX é um, né? E do desenvolvimento é outro, né? Então, qual que é o papel desse profissional nesse novo contexto que se aponta aí como algo que chegou para ficar, né? Eu acho que é muito subjetivo falar do papel, né? Às vezes a gente pergunta assim, fala papel, tá? Mas o que é papel? Papel é a função? Não é exatamente a função. Papel é o quê? É uma coisa meio difícil de a gente definir o que é, mas a gente sabe o que é, mas é difícil de a gente explicar o que é. Eu falo isso porque o meu tema de mestrado foi o papel do designer em equipes multidisciplinares. E a primeira coisa que o meu orientador perguntou, mas o que é papel? O que é papel? Eu não sei, professor, mas eu queria saber o que ele faz, qual é a importância dele e tal. E aí a gente foi construindo tudo isso. Mas eu acho que o papel mesmo, eu entendo a pergunta, porque é uma pergunta que eu muitas vezes faço, é meu tema de estudo na pesquisa, talvez. E eu acho que o papel é ser mediador, mediar relações e conhecimentos. Tá? Eu acho que o designer ele tem esse papel dentro das equipes multidisciplinares que ele faz parte. Ele vai mediar, por exemplo, a relação entre o usuário e os devs, entre o usuário e o dono do negócio. Por exemplo, eu fui contratado por uma fábrica de shampoo para criar um novo shampoo com nova embalagem.
Beleza. O objetivo da empresa é criar um novo shampoo e uma nova embalagem. Agora eu tenho que ir lá no meu usuário e ver se ele está precisando disso e como essa necessidade vai se encaixar na necessidade da empresa e como conciliar esses interesses, né? Para que eu Sim. realmente faça uma coisa que seja útil para a pessoa lá e seja útil para a empresa ganhar dinheiro. Então é uma conciliação muito difícil de fazer. Tá? Acho que a gente tem que estar sempre com esse olhar, assim, quem é product designer, que eu acho que hoje em dia que a gente está arrumando muito para essa parte mais estratégica, a gente tem que olhar para esse eixo do design, o que a gente consegue fazer para o design. O design é muito usuário e atender as necessidades do usuário, mas Sim. junto com isso tem a parte de tecnologia, ou seja, o que a tecnologia me permite fazer, e tem os objetivos do negócio, que é, cara, tem alguém que está pagando toda essa brincadeira aí e quer ganhar dinheiro, cara. Tem que fazer esse negócio dele dar certo para ele ganhar dinheiro e continuar fazendo isso. Continuar fazendo essa roda girar, entendeu? Então é mais ou menos esse o trabalho ingrato do designer, mas é mediar relações. Então o que o designer vai estar fazendo? Ele vai estar mediando a relação do público-alvo com o cliente, ele vai estar mediando a relação do desenvolvedor comigo, com o designer mesmo, que fiz a parte do design. Ele vai estar mediando uma relação, por exemplo, se eu vou fazer pesquisa. Se eu vou fazer pesquisa, eu vou lá entrevistar pessoas e vou estar mediando uma relação delas com quem me contratou para fazer a pesquisa. Então eu vou estar sempre no meio, entendeu? O designer ele é sempre uma pessoa que está no meio de relações, ele está sempre no meio das coisas, meio que com papel de intérprete. Assim, eu quero trazer para o meu time o que é o interesse do usuário. Sim. Então, eu sou o tradutor para o meu time do que o usuário quer dizer. Então, existe um usuário aqui, existe eu, o designer, existe o time. Então, o meu papel aqui é dizer, ó time, o meu usuário acha que é melhor a gente ter um botão aqui embaixo. Porque eu fiz uma pesquisa e eles me disseram isso. Aí o time vai dizer, não, beleza, Biratã, nós vamos fazer isso na aplicação. E aí a gente consegue ter uma boa relação, entendeu? Porque eu tô pegando informação que o meu usuário me deu. Meu usuário me falou, Biratã, quem sabe bota um botão aqui embaixo para me fazer minhas contas, vai ficar mais fácil. Aí o Biratã designer, beleza, usuário, é isso que eu precisava, colher o teu feedback. Botei o botãozinho lá direitinho, como ele queria, beleza, gostou, validou. Desenvolvedor, só coloca isso em produção, né? Entrega para ele usar. Só que não termina aí. Não termina aí por quê? Porque esse usuário vai estar satisfeito, mas vai ter outro usuário que vai pegar isso e vai ter uma outra relação com isso. Sim. Então, nosso trabalho não termina, então, por isso, não entendeu? Termina. Sim. Então, uma das habilidades aí desse UX designer também é ser mediador, né? É você ser mediador. Eu acho que talvez é a principal, tá? Eu ainda, talvez, eu digo como principal papel é ser mediador. Porque o papel é bem isso, entendeu? Tipo assim, pensa bem, ninguém te paga para ser mediador. Não, Te pagam para ser designer. Para realizar suas funções, né? Isso que você falou de papel e função, né? Papel e função, exatamente. Essa é a coisa que eu tô falando. Então, o papel é ser mediador, porque ele vai, de fato, o que ele vai fazer é mediar relações. Sim. Seja fazendo pesquisa, seja fazendo protótipo, seja fazendo teste de usabilidade, ele vai estar mediando. Quando ele faz um teste de usabilidade, ele está mediando a relação do usuário com o produto que ele desenhou. Para ver se aquilo ali funcionou, se não funcionou, se ele tem que mexer mais, ou se já está bom assim, né? Então, eternamente mediando relações e saberes. Muito bom. Olha só, eu vou aqui colocar mais uma pergunta, a gente tem mais um tempinho para mais algumas, tá? A Mariana pergunta assim, acha que vale a pena iniciar uma graduação em design para conseguir vaga de estágio em alguma empresa, iniciar a carreira assim? Ou vale mais estudar com cursos mais rápidos e tentar aplicar para vagas júnior? Acho que tem que fazer as duas coisas, tá? Acho que tem que fazer os cursos rápidos, tem que fazer os cursos free, tem que escolher um curso melhor, que você pague, invista nisso. Porque, gente, queira ou não queira, a nossa relação com o que é pago e com o que é grátis é diferente, né? A gente tem aí, 50 mil cursos grátis para fazer na internet, a gente não faz. A gente prefere fazer os que a gente paga. Porque daí, sei lá, a gente cria uma outra relação com o produto, a gente dói no bolso, né? E aí a gente se assume o compromisso de não vou estudar, mas então, assim, estuda na internet, estuda no YouTube, estuda curso livre,
estuda, investe no curso, Pouco busca de uma tudo, graduação, né? busca uma graduação, e depois que tiver a graduação, busca uma pós-graduação. Eu fiz mestrado, porque eu tinha sonho mesmo eu gosto de estudar pra caramba, gosto mesmo, assim, tipo, sou obcecado por ler e estudar. Isso é uma vantagem, acaba sendo uma vantagem competitiva muito grande. Sim, sim. Porque no design a gente tem que ter. Isso é uma skill muito importante, entendeu? Então, não é aquele negócio assim. Eu lembro que quando a gente estava lá decidindo o que a gente ia fazer na faculdade, a gente pensava, não vou fazer medicina, porque medicina o cara tem que estudar a vida inteira. A gente mal sabia ele que design também Lá tinha que está estudar a vida você inteira. estudando a vida inteira também no design. A gente tem que estudar a vida inteira. Então, assim, Sim. mas assim, a gente não precisa ter essa ideia pré-concebida de que não, eu preciso fazer faculdade. Não precisa, Sim. mas é bom fazer. Vai te Uhum. dar mais ferramentas, né? Sim. Eu tive uma conversa até esses dias com o Anderson Gomes, que é o head de design da Hotmart. Ele falou até numa analogia legal. Entendam como que nós designers fôssemos o Batman e a gente tem um cinto de utilidades, né? Nesse cinto de utilidades tem várias skills lá, tem colaboração, tem teste de usabilidade, tem até programação. Mas se quiser saber programar HTML, CSS, isso em algum momento vai te ajudar. Então é bom tu botar lá no teu cinto de utilidades. Só que não quer dizer que tu precisa ter isso lá, entendeu? Mas Sim. é importante que tu tenha um cinto e que tu vá alimentando esse cinto. Tu vai colocando lá novas skills. Tu vai colocando lá, agora, por exemplo, eu estou pensando seriamente em fazer um curso de Figma. Porque estão me incomodando tanto para usar essa ferramenta, que eu vou fazer, cara. Vou fazer, Vem não fazer acho com a nada gente. demais. Vem fazer com a Não gente, acho, Biratã. não Vem. acho nada demais fazer um curso de Figma, é uma ferramenta a mais. E, Sim. tipo, eu acho que a gente tem que estar disposto a aprender sempre. Tipo, quando eu aprendi o Adobe XD, por exemplo, que foi há uns 3 anos atrás, e me foi demandado, eu estava numa empresa, a gente vai fazer isso aqui com o XD, era um software que estava chegando no mercado, eu nunca tinha ouvido falar do XD. Então, beleza, vou lá e vou aprender isso aí. Fui atrás de curso, achei curso grátis, aprendi a ferramenta rapidamente, a interface já era muito parecida com a Adobe, porque meu chão era Adobe, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente tem que ter essa atitude em relação às ferramentas. Pessoal, não tenham medo de ferramenta. Ferramenta, se você não sabe, vai lá e aprende. Vai lá e faz um curso, em 2, 3 dias você já está sabendo usar. É isso. E agora, processo não. Processo você precisa passar pelo processo várias vezes, né? Ter a experiência, passar por várias etapas, ter diferentes problemas em diferentes etapas. Aí Sim. você vai amadurecendo e vai aprendendo. Eu sempre falo que processo a gente só aprende processando, passando pelo processo. Uma ferramenta não. Ferramenta você aprende a ler um livro, às vezes em um dia você já sabe usar a ferramenta. E é mais fácil, né? Sim. Mas Olha, eu vejo que às vezes muitos designers têm medo de aprender novas ferramentas ou de novas aprender novas ferramentas. técnicas. Não tenham a mente Sim. aberta, na verdade, tenham um anti-medo, tenham aquela voracidade, assim, porra, apareceu uma ferramenta nova, Que legal. Vamos lá. instalei agora e já estou usando para saber o que ela faz e Sim. o que ela não faz, entendeu? Sim. Tem que ser esse tipo de atitude, que daí assim você vai longe do mercado. Outra habilidade, né, Biratã? Curiosidade, né? Você ser É ali, sempre. né? Você sabe que esse tema é um tema recorrente para mim, sabe? Do papel e as competências. Inclusive, o meu mestrado, que eu te falei que era o papel, o nome correto do meu tema era o papel e as competências do designer para atuar em equipes multidisciplinares. Então, eu Ah, que estava interessante. tentando entender não só Aham, o papel, que é uma coisa subjetiva, assim, um pouco mais aham, abstrata, mas eu também estava tentando entender as competências, que são uma coisa bem mais objetiva. sim. E aí, no meu trabalho, eu descobri que dentro das competências a gente tinha muita coisa de hard skill, aí de entender Figma, de entender processo, de entender framework e tal. Mas, cara, a gente tem que praticar o soft skill porque a gente trabalha sempre em equipe. A gente Sim. trabalha sempre com o outro, a gente trabalha sempre com outros, na verdade, né? Com o Uhum. usuário, com stakeholders, com outras pessoas. Então, o designer nunca trabalha sozinho. Então, a gente É. tem que se comunicar bem, a gente tem que ter soft skill. Então, aí começa a ter todo um manancial de outras habilidades, que não são as hard, que são as soft. Que eu dividi no meu trabalho em 2 tipos, que são skills relacionais e skills comportamentais.
Porque umas são importantes para você se relacionar com outras pessoas. Sim. São os relacionais. Então, por exemplo, saber ouvir. Saber ouvir é uma competência, a meu ver, relacional. Porque ela tem como pré-requisito o outro, né? Se eu tenho que ouvir, é porque tem um outro falando. Então, é uma competência relacional. E tem a competência comportamental, que eu acho que eu tenho, assim, por exemplo, eu tenho que ter facilidade para receber críticas. Beleza, isso aí é em relação ao meu comportamento. Não tem relação. Tem relação com o outro, porque a crítica normalmente pode vir de outro, mas a crítica pode vir até de ti mesmo. Se tu não souber se relacionar com ela, tu acaba sendo o juiz e o carrasco do teu próprio trabalho, entendeu? Exato. Então, tem que aprender a ouvir feedback, então, tem que aprender a ouvir, e isso é comportamental, às vezes. Sim. Então, qual é o teu comportamento? Por exemplo, eu sou uma pessoa que fala muito alto, ou sou uma pessoa muito briguenta, ou sei lá, essas coisas são do meu comportamento. O que isso vai me atrapalhar na minha atuação profissional? Cara, se eu for briguento e eu fizer reunião com as pessoas todos os dias na daily sobre projetos, em algum momento eu vou estar me pegando no pau com alguém. Sim. Certamente, porque eu não quero estar lá. Eu não quero falar com as pessoas e eu tenho que praticar isso em mim. Então eu tenho que melhorar essa minha capacidade de me comunicar com os outros, né? O meu comportamento, de ser mais calmo, às vezes de falar mais baixo. Tem até uma teoria muito importante que a gente tem usado muito nos times, que é a comunicação não violenta, né? Sim. Que eu sofri muito com isso. Assim, as pessoas às vezes olhavam para mim, eu não tenho o estereótipo de designer. Eu não sou uma pessoa muito delicada. As pessoas olham para minha cara, pensam que eu sou da polícia, sabe? Pensam coisas assim. E eu tenho que quebrar o gelo e dizer, não, pessoal, eu sou designer, estou aqui para te ouvir, tem que botar um sorriso, porque senão a pessoa não se solta. Então, tem várias coisas que você vai aprendendo com o tempo a criar esse ambiente ideal para você desempenhar a sua profissão. E no design não é diferente. E aí, só para complementar essa questão das competências, eu fiz uma pesquisa, e aliás, eu estou escrevendo um livro, até vou dar um pequeno spoiler aqui, mas eu fiz eu fiz uma pequena enquete uma vez, há uns 2 anos atrás, no LinkedIn, perguntando quais eram as competências que o pessoal achava que eram necessárias para trabalhar com design. E eu identifiquei 42 competências. Uau! E, na verdade, foram citadas mais, mas assim, eu aglutinei em 42 porque tinha algumas que diziam a mesma coisa, sabe? Então, aglutinava, assim, mas o livro vai se chamar 42 competências para atuar com design. E eu estou escrevendo um artigo sobre cada uma dessas competências, para falar por que ela é importante. E nessas competências surgiram coisas como essas coisas que a gente falou aqui, como curiosidade, colaboração, saber ouvir, mediação. Tá tudo dentro dessas 42 aí, então eu vou e o Birata, conta pra gente quando que a gente sabe disso? Onde que a gente tem informação sobre isso? Bom, me acompanhe nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? Que Coloca pra gente aí. Onde eu coloco tudo lá. Então, tem gente que me acha o maior exibidão, porque eu vivo postando coisa lá, mas eu posto muito conteúdo, e os eventos que eu participo de todos, eu acho que é importante, eu acho que é uma rede social bem bacana, assim. Aliás, eu tenho uma relação muito legal com o LinkedIn, porque eu encontrei Deixa eu pegar ele aqui. Pois, vou colocar aqui, tá? Tá bom. Eu encontrei o LinkedIn no momento que eu estava de transição de carreira mesmo, também estava redesenhando minha carreira no design e reconstruindo portfólio, e encontrei no LinkedIn uma plataforma muito útil para fazer networking. E olha, pessoal, nos últimos 10 anos não tem nenhum trabalho que eu tenha pegado que não seja por ali. Ah, boa! Ia te perguntar isso mesmo. Então é uma ferramenta absurda de trabalho e networking. E uma outra vez uma amiga também me falou de um conceito que eu achei bem interessante, que é o que eu procuro fazer. Tratem o LinkedIn como uma plantinha, que você tem que ir lá regar, compartilhar uma coisinha todo dia, um certificado que você fez, um curso que você fez, um projeto que você terminou, cara, um artigo que você leu, um livro que você leu, tudo isso é você. Tudo isso é o seu conteúdo. E tudo isso é mais importante que o seu portfólio. Maravilha. Então, cultive essa plantinha aí, cara, porque chega uma hora ela começa a dar frutos.
Eu posso dizer que eu recebo convite para trabalhar quase todos os dias, tem recrutador no meu pé o tempo todo. E eu já há muito tempo estou dizendo não para várias, porque eu já escolhi algumas coisas que eu quero trabalhar, que eu quero continuar Sim, trabalhando. sim. Mas é uma fonte inesgotável de oportunidade. Então, quem quer trabalhar, quem quer usa o networking do LinkedIn, que é uma plataforma excelente para isso. Eu perdia horas do meu dia com o Facebook, com coisa inútil, brigando, tretando com todo mundo. Eu comecei a usar o LinkedIn, eu comecei a me dar bem financeiramente, profissionalmente. Tudo melhorou. Larguei, Muito bom. eu ainda não sei por que eu não encerrei minha conta no Facebook, que eu até brinco com o pessoal da mesma geração, que pessoal, o Facebook virou uma rede de tiozão, gente. Só tem tiozão aí dentro e treteiro. Gente que quer treta e tiozão postando coisa que não serve para nada, gente, sabe? E aí no LinkedIn, não. No LinkedIn eu passo, às vezes, horas lá por dia. Eu passo mais de 1 hora no LinkedIn, eu acho, por dia, catando artigo, lendo coisas, compartilhando vaga. Então, assim, deixa eu dar só umas dicas aqui para o pessoal que me segue. Me sigam no LinkedIn e sigam a hashtag Olha a Vaga. É hashtag Olha Vaga. Eu marco todas as vagas que eu vejo de design com essa hashtag. Então, se você fizer uma busca no LinkedIn por essa hashtag, você vai encontrar um monte de vagas. Um monte. E vai facilitar muito a sua busca. É um filtro, tá? E eu tenho outras hashtags lá, que é só pensando aqui. Muito bom. Que é a minha hashtag de reflexão sobre design. Às vezes tem umas perguntas assim ou reflexões mesmo. Tipo, a última reflexão que eu fiz com essa hashtag foi: o pessoal tem que parar de achar que resultado de pesquisa é inquestionável. Não é. E aí o pessoal traz seus pontos de vista. Acho muito legal debater lá. Acho importantíssima a rede para ter esse debate sobre questões realmente relevantes. E uso o LinkedIn muito como essa plataforma. Então, tenham essa plantinha, cultivem ela, reguem todo dia, postem uma coisinha lá, mostrem os seus avanços na carreira e logo, logo vocês vão começar a receber muito convite, muita oportunidade de trabalho. Ah, que maravilha! Adorei. O Biratã, adoramos, na verdade. Enfim, tempo esgotou, né? Teria tempo aí, mas olha só, se você topar, quero te receber aqui numa próxima oportunidade também, para a gente falar, inclusive, de assuntos mais amplos em relação ao design aí, que eu fiquei com vontade de ouvir, tenho certeza que o pessoal também. Pode ser? Claro, só me chamar. Sempre um prazer conversar com o pessoal, novas gerações, com gente interessada. Adorei as perguntas, viu, pessoal? Me adicionem mesmo no LinkedIn. Eu faço questão de aceitar todo mundo, ou pelo menos me sigam. Já estou quase com 30 mil conexões, aí eu tenho que dar uma remanejada, mas eu vou aceitando todo mundo, tá? Isso aí. E, gente, olha só, eu vou aproveitar aqui nas despedidas e colocar os contatos da EBAC, tá? Vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida sobre o curso, últimos instantes para aproveitar esse desconto super especial, tá, gente? No curso de Digital Product Design. Depois o link expira, então aproveitem, tá? Excelente. Aqui os contatos da EBAC. Um excelente curso para começar na carreira, viu, pessoal? Esse curso da EBAC é bem recomendado. Conheço os professores, conheço a Flávia, conheço outros 2 professores que estavam citados, que eu não lembro o nome ali, mas eu já conheço. A Flávia eu já convidei ela para fazer evento comigo também, então é uma autoridade no assunto de design. Então é um excelente começo na carreira. Recomendo. Ai, que bom. Muito bom ouvir de você. Muito bom falar isso e ouvir dos nossos convidados. Muito bom. Gente, amanhã tem mais maratona. O Biratã, você também está convidado. Todo mundo está convidado aqui. Então, amanhã a gente tem Bárbara Vilar. Na quinta-feira, a gente tem Vânia Teófilo falando sobre processos em UX Design, aí, investigando processos. Então, venham, tá, gente? Participem. Venham aí. A Bárbara é gente finíssima. Tive um evento com ela na semana passada e sabe muito da parte de liderança, né, e ela trabalha numa empresa gigantesca que investe muito em design, então recomendo a presença de todos amanhã aí também. Maravilha. Então, gente, olha, se vocês quiserem rever essa conversa aqui com o Biratã, vejam lá o YouTube da EBAC, eu coloquei aí o nosso endereço, tá? Vejam, a gente também tem muito conteúdo lá gratuito disponível dos nossos eventos realizados em design, tecnologia,
tá? Para vocês também ajudar aí, vocês estudarem e se decidirem aí também sobre novos caminhos profissionais, tá? Se vocês curtirem os vídeos, deixa um comentário embaixo do vídeo. Para a gente é muito importante saber como os eventos têm ajudado vocês a pensarem a carreira de vocês e que a gente traga sempre inspiração boa, como hoje aí do Biratã também. Muito bom, pessoal. Prazerzão estar aqui, pessoal. Só me despedindo, então, né? Obrigada, obrigado pelo convite da EBAC, para estar aqui conversando sobre um assunto que eu sempre gosto de conversar. Me procurem aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Sou uma pessoa super acessível, tiro dúvida e ajudo todo mundo, gente. Um prazerzão imenso ajudar todo mundo. Por isso que eu compartilho vagas há muito tempo e muita gente me agradece por isso e para mim é um prazer. Fico absurdamente feliz quando alguém consegue uma oportunidade através de algum dos meus canais, seja no WhatsApp, seja no LinkedIn, seja no Telegram. Cara, eu fico realmente muito feliz. Então, aproveitem, me usem, me abusem. Sobre design, tá? Sobre design. Eu nem falei da minha parte musical ainda, hein? Pois então. Vamos fazer uma live sobre isso também. Tá bom. Muito bom, gente. Então, legal. Boa noite. Prazerzão, Muito pessoal. obrigada. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Espero também o Biratã. Sucesso, gente. Até mais. Tchau. Boa noite. Até Obrigada. Mais.